Ministério da Cultura e Brametal apresentam Salto Alto Pod, o podcast do empreendedorismo feminino e da cultura. Com Tati Serafim. Apoio Móveis Peroba, Indústria Água Viva e Supermercado Grace. Olá, eu sou Tati Serafim e este é o Salto Alto Pod. Estamos começando mais um episódio onde nós vamos trazer informações e discutir um pouquinho sobre o empreendedorismo aqui da nossa cidade e da nossa região. Mas antes de eu mostrar para vocês quem são os nossos convidados de hoje, eu chamo um recadinho para vocês. Quando acendemos uma luz, nem imaginamos tudo o que acontece antes dela chegar até nós. A geração da energia nas usinas, a transmissão para as subestações, até a distribuição às nossas casas. E quando a gente vê algo tão grandioso assim como uma torre de energia, nem imagina que ela é feita aqui, bem pertinho da gente, na Brametal. São 50 anos de mercado, sendo a maioria deles dedicados ao setor de energia, onde tornou-se uma das maiores empresas das Américas neste segmento. A Brametal fabrica estruturas metálicas para geração de energia solar fotovoltaica, torres de transmissão de energia elétrica, subestação e ainda conta com o serviço de galvanização. Mas o que a Brametal tem a ver com a nossa rede de empreendedoras? Somos uma empresa que busca continuamente a excelência no que faz. Por isso, temos compromisso com o impacto que geramos na sociedade. Nosso ambiente é diverso e inclusivo. Recebemos a todos. Cada um tem a oportunidade de crescer de forma igualitária. Um exemplo são as mulheres. Contando um pouquinho da minha trajetória, com muito prazer, que eu falo sobre isso, como que a Brametal contribui e está contribuindo, para esse protagonismo feminino. E foi isso na minha carreira, eu entrei em 2019 como estagiária na área de manutenção, onde eu passei por várias cadeiras de desenvolvimento, passei pelo planejamento, pela parte mais estratégica, na parte mais analítica. Em 2023, tive a oportunidade, de vivenciar uma outra etapa da minha vida, que é ser mãe. Voltando na licença maternidade, teve uma mudança estratégica na empresa e essa mudança me trouxe a oportunidade de assumir uma cadeira de liderança. Hoje atuo como supervisora de manutenção, uma área que historicamente ela é dominada pelo gênero masculino. Eu entrei aqui na Brametal em 2006, fui uma das primeiras mulheres a entrar na empresa, na parte da produção. E assim, eu tive bastante incentivo da empresa, porque eram as primeiras mulheres e tudo, vários funcionários ajudavam a gente por ser só homens. Fui muito bem recebida aqui em 2006. Consegui evoluir dentro da empresa, que hoje estou na engenharia do produto. E assim, aprendi muito aqui dentro, cresci, vi que a empresa cresceu também junto com a gente. Inclusive hoje tem muitas mulheres dentro da empresa, e antigamente não tinha quando eu entrei. Cresci bastante, não só aqui dentro da empresa, como fora também. Quando eu cheguei na Brametal era algumas mulheres, hoje eu tenho um grande número de mulheres. Eles estão apostando na mulher, confiando na mulher em operar a máquina, exercer uma função que antes não tinha, Então assim, antigamente as mulheres vinham para qualidade, as mulheres vinham para RH, hoje não, nós temos um grande número de mulheres em produção. Faz parte da construção do legado se importar com as pessoas aqui dentro da empresa e também fora dela. Como, por exemplo, quando apoiamos projetos de transformação social, como é o caso do canal Salto Alto. Nós temos muito orgulho em ter uma empresa como a Brametal apoiando o canal Salto Alto, a rede de empreendedoras mais completa e inovadora do estado. Então agora vamos ao nosso episódio de hoje, vamos conversar um pouquinho sobre empreendedorismo, que é algo muito bom de conversar e de trazer informações aqui, desenvolvimento econômico e cultura. E recebendo aqui hoje Franco Fiorotti, nosso vice-prefeito, Tati Lopes e Jamila, e a gente vai conversar um pouquinho aqui com vocês, mas antes eu gostaria que vocês se apresentassem, sejam muito bem-vindos, eu tenho certeza que será um bate-papo que vai enriquecer muito aqui a nossa mesa de
de hoje. Obrigado, Tati. É uma honra estar aqui com você, né? Alegria, apesar de não usar salto alto, mas estar nessa mesa, né? Estar nesse podcast que faz um trabalho fantástico. Parabéns a você, alegria estar aqui. Ai, obrigada. Bem-vinda, Tati. Tati já esteve aqui uma vez com a gente falando de tecnologia e inovação e hoje vamos ampliar um pouco mais esse bate-papo. Muito feliz com o convite, Tati, de a gente poder falar um pouco mais desse tema que a gente tem vivido tão ultimamente, com tanto vigor, lá nas secretarias e na prefeitura, então estou muito feliz de estar aqui com você. Bem-vinda novamente. Obrigada. E Jamila aqui pela primeira vez também. Obrigada, Tati, pelo convite. Para mim é uma honra, um prazer muito grande falar de empreendedorismo, né? Algo que eu defendo, algo que eu pratico, e aí trazer para as vias públicas, né? Para a utilidade pública, algo que eu vivo, né? Então, para mim é uma honra e um prazer muito grande estar aqui. Que bom, fico muito feliz mesmo de estar recebendo aqui vocês. E eu vou pedir para cada um se apresentar, falar um pouquinho, né? O Franco, que é o nosso vice-prefeito, é ex-secretário de desenvolvimento aqui da cidade, né? Franco, fala um pouquinho de você, mas não só como político. Fala um pouquinho de você como cidadão, né? Linharense, quem é o Franco? Fala um pouquinho pra gente. Vamos tentar se apresentar, resumir, Tati, mas assim, eu sou nascido em Linhares, né? Fui criado aqui, estudei aqui, estudamos, né? Juntos na mesma época até, formei família, pai do Pedro e do Bento, casado com a Luciana. E entrei, depois de participar, né, por vários anos do setor produtivo da vida privada, entrei para a vida pública, fui secretário de Agricultura aqui em Linhares, depois presidi o Incapé no estado, e agora entrei para a política com a oportunidade de ser vice-prefeito da cidade, né, a gente está contribuindo. Então, um resumo, né, um pouco do Franco, da vida pública, mas também, né, o Franco um pouquinho, né, dentro de casa, né, pai do Pedro e do Bento, muito família, né, sou muito participativo dentro de casa e vivo muito, né, gosto de viver muito esse dia a dia com eles. Ai, que bom, muito legal. E aí eu ia até, já que você tocou no assunto, que a gente estudou juntos, né, na época do jornalismo, então sua base começou ali na comunicação, né, falando de carreira. Isso aí, minha base é na comunicação, minha formação, né, sempre gostei da área, e aí trabalhei, né, mais de 15 anos na comunicação, né, prestando consultoria em rádio, televisão. Empreendendo na área de comunicação. Justamente, Tati, né, desde cedo, desde o início da trajetória, eu fui empreendendo nessa área da agricultura, a comunicação para a agricultura, que era algo há 20 anos atrás muito novo, né? Inovador, praticamente ninguém fazia, né? Você tinha um veículo ou outro a nível estadual, mas quando a gente entrou, né, da forma online, na rádio, em TV, né, nesses veículos específicos para a agricultura, isso que nos projetou nessa vida, né, pública depois também. Depois prestando consultoria para entidades, mas sempre na área da comunicação nessa base. Aí depois eu migrei um pouco para a área da gestão, né? Assim, a comunicação, a gente acaba fazendo outras atividades, né? Nessa parte intersetorial da empresa ou da instituição, e aí eu migro para a área da gestão e começo, né, a participar um pouco mais dessa parte executiva. E aí foi quando eu entro para a vida pública já, né, com essa base da agricultura, né, lidando com esse dia a dia da agricultura, essa base da comunicação, mas já em atividades na parte executiva, e aí me projeta nessa parte da vida pública, na gestão realmente das atividades. Eu começo na parte política aí. Legal, é muito legal ver essa trajetória. Eu falei até com o Lucas, esteve aqui, né, o prefeito. Falei, é tão bom eu conheço vocês lá do começo, a gente vê, né, a pessoa se projetando e que legal estar em um meio onde você pode fazer por você e por outras pessoas também, né? Muito bacana. Tati Lopes, fala um pouquinho das multifacetas dessa mulher super empreendedora. Conta pra gente como que tá aí agora o seu caminho. Eu acho que o Franco falou bem, né? Acho que para começar, a mãe do Benício. Com eu certeza. acho que essa, com certeza, é a parte mais importante da minha trajetória, mas eu sou neuropsicóloga, trabalho, mas antes disso já comecei a empreender também muito nova, e depois de vir para Linhares e conhecer um pouco mais de inovação, e aí onde nossos caminhos se cruzam, né? Também empreendo na área de tecnologia e inovação, na área de saúde mental. E agora, dentro do poder público, um convite inusitado do Franco. Nunca me imaginei no poder público, mas quando ele me contou a proposta, o propósito,
que era exatamente fazer o que eu já fazia, todo o cuidado com as pessoas, com a comunidade, tudo aquilo que eu já vivia no meu dia a dia, quando ele me mostrou que era possível, né, ir para o poder público e fazer um bem ainda maior, porque às vezes a gente conseguia fazer coisas e movimentar, impulsionar as pessoas ali no nosso raio de atuação, assim, eu acho que ir para a prefeitura, ir para o poder público me deu, assim, a possibilidade de conseguir fazer mais por pessoas que eu jamais pensei atender, que eu jamais pensei atingir. Então, tem sido uma experiência muito enriquecedora, assim, como pessoa também. Conhecer outras camadas, outros públicos e conseguir, de fato, ser o ponto de interlocução para que a gente consiga fazer algo melhor e trazer um dia a dia melhor para as pessoas que estão na nossa volta, na nossa cidade. Então, estou muito feliz com esse novo passo dessas... Que agora você está diretamente ligada às comunidades, Sim. né? A gente estava na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, continuo com essa pauta, ela continua pulsando e importante para a gente, mas também tentando trazer isso para dentro das comunidades. A gente está começando esse passo agora de trazer isso para mais perto do dia a dia das pessoas, do cidadão, para que eles tenham acesso a tudo que a gente tem feito e tudo que a gente tem criado no dia a dia para a cidade, assim. Entendi. E aí você começa ali no poder público na sala do empreendedor, que hoje Jamila está ali, né, como diretora da Secretaria de Desenvolvimento. Conta um pouquinho pra gente. Exato, Tati. Então, eu estou ali na secretaria, né? Já atuava na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e continuei agora mais voltada para a sala do empreendedor, para a parte do empreendedorismo. Eu que também tenho a formação, né, na área da beleza, estética, cosmética, eu sempre gostei muito de empreender nessa área. Continuo hoje com a parte de consultoria de imagem, né? Então, ajudando as nossas empreendedoras a se posicionarem, né? A identificarem também, a ter a sua identidade visual também bem estabelecida através de uma boa imagem. Mas, para além disso, além do meu conhecimento, mas também ajudá-las a impulsionarem os seus próprios negócios, né? A desenvolverem a sua carreira. A gente está ali para desburocratizar mesmo e apoiar, né, o surgimento de novos negócios. Então, para mim está sendo uma experiência muito boa, estar ali acompanhando mais de perto, né, o empreendedorismo, essa nova etapa, né, que estamos construindo, uma visão diferente para o empreendedorismo do nosso município, algo que foi um pouco esquecido e agora a gente está conseguindo apoiar mais de perto e acompanhar mais de perto todo o desenvolvimento, né, desses pequenos e médios empreendedores. E é importante você fechar com isso, porque é algo que a gente precisa, enquanto cidadão, também cobrar do poder público. Por quê? Eu vou até passar aqui para o Franco, né, que é uma informação que vocês mesmos da prefeitura divulgaram, que tem cerca de 24 mil empresas ativas hoje em Linhares, né, e boa parte, a grande maioria desses CNPJs são de microempreendedores individuais. Então, assim, é uma economia que passa, sim, pela mão do microempreendedor. Então, como que o município vê esse cenário e se comporta diante dele, Franco? Como é que tá essa situação? Assim, vocês já estão fazendo um trabalho, né, que eu sei, mas como que é a visão de vocês? Eu tenho falado, Tati, assim, né, do ano passado para cá, quando a gente assumiu essa função de vice-prefeito e também, né, nesse ambiente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Linhares, assim, se você pegar a história de Linhares, né, Linhares tem, assim, o auge da agricultura, do cacau lá na década de 40, 50, depois vem o ciclo da madeira, que foi muito importante, né, na década de 60 ali para desenvolver as madeireiras, o polo moveleiro surge depois disso, depois vem a cafeicultura, a fruticultura e mais recentemente vem a industrialização. No final da década de 90, com a Sudene, Linhares é um município privilegiado, né? Você tem a BR-101, você tem relevo, você tem a abundância de água, você tem um posicionamento estratégico na região sudeste, você tem um perfil de pessoas trabalhadoras e empreendedoras nesse município. E aí vem, nesses últimos 20 anos principalmente, essa industrialização e essa atração de grandes indústrias, que é muito importante para a cidade, porque tem possibilitado a geração de emprego, a geração de renda, novas oportunidades e toda a cadeia produtiva, né, sai ganhando. Mas o que a gente tem falado muito é realmente isso. Embora Linhares tenha essa vocação para atrair grandes indústrias, isso vai continuar acontecendo nos próximos 10, 20 anos. Você tem um complexo portuário em Aracruz agora que vai continuar trazendo novos investimentos. Mas a gente tem uma dinâmica econômica tão forte do microempreendedor na nossa cidade que às vezes passa despercebido. Então, quando a gente pega um dado como esse, né, da quantidade de
CNPJs registrados no nosso município, a quantidade de microempreendedores, e isso está se expandindo, está saindo da região central da cidade, que é um outro dado que, né, traz aí, e indo para os bairros. Como Linhares cresce de forma horizontal, você pega uma dinâmica do comércio, do pequeno comércio, do microempreendedor, do prestador de serviço, muito forte na região fora do centro da cidade. Então, isso é importante. Foi com esse olhar que nós trouxemos ações, por exemplo, para fortalecer a sala do empreendedor, que é um ambiente realmente para levar esse suporte de serviços e crédito também para o microempreendedor, que muitas vezes, né, o olhar estava para o médio e para o grande empreendedor, que é importante no processo, mas o pequeno, o micro, não estava envolvido nessa dinâmica e nessa visão do poder público. Então, aí que a gente traz esses workshops, fazendo a capacitação, a qualificação, o programa de qualificação também do município voltado, né, com esse olhar. Então, realmente, a gente tem uma dinâmica da sociedade, uma dinâmica do desenvolvimento econômico da cidade de Linhares, que é uma cidade pujante, grandiosa e que traz esse olhar, às vezes macro, mas o micro é que está fazendo acontecer essa economia em cada cantinho dessa cidade. Então, é com isso que a gente tem olhado, né, buscado desburocratizar muitos processos em relação à necessidade que tem do microempreendedor para que ele possa realmente desenvolver o que ele sabe fazer melhor. E a dinâmica da sociedade hoje é muito propícia para isso. Então, a gente tem que estar atento e agindo para que ele realmente possa desenvolver cada vez mais, porque quando ele desenvolver, toda a economia daquele bairro, daquela comunidade e da cidade vai crescer. Verdade. E aí você falou nesse parque industrial, né, Linhares, um dos polos mais importantes moveleiros, né, do nosso país, e aí a gente olha, né, o pequeno empreendedor que está ali também trabalhando. E você falou da descentralização desse comércio, né, desses CNPJs, assim, ativos muito nos bairros. Vocês ali com o olhar macro, né, tentando ver ali toda a cidade, o que vocês enxergam que leva isso o empreendedor estar ali agindo no bairro dele? É mais comodidade para quem mora no bairro? Como que vocês visam isso, assim, esse crescimento dentro dos bairros? Assim, é uma consequência do crescimento da cidade populacional. Então, quando a gente pega o bairro Interlagos hoje, né, o bairro Interlagos é uma cidade praticamente com 40.000, né, moradores ali. Então, quando o bairro Interlagos ele começa a crescer, se expandir, logicamente a comodidade, o hábito, né, da sociedade vai necessitar de ter um comércio, seja em qualquer atividade que for, perto daquelas pessoas, para que ela evite ir para o centro da cidade. Quando ele abre, então, né, uma barbearia, né, um salão de beleza do lado da casa da pessoa, é mais prático para ela. Da mesma forma, você vai para o BNH, você vai para o Aviso, você vai na região 5, como que está crescendo a região 5 ali, né, São José, Lagoa Parque, aquela região ali está crescendo muito. O deslocamento acaba ficando mais distante para a O região trânsito também está para a região aumentando. comercial, então isso estimula o empreendedorismo naquelas regiões. Então é uma consequência natural do crescimento da cidade, né, esse estabelecimento comercial mais próximo das casas, por isso que essa descentralização ela acontece e de forma muito rápida e muito natural ao mesmo tempo. Então aí o que nos cabe é poder subsidiar essas regiões da melhor forma para que esses estabelecimentos tenham, né, condições de prosperar. Entendi. E, ô Jamila, ali na sala do empreendedor, vocês acabam trazendo esse olhar mesmo com esses serviços que vocês oferecem, né? Tem os workshops e mais o que vocês oferecem ali na sala do empreendedor? Então, eu queria só pontuar, Tati, Uhum. completando o que o Franco estava falando sobre essa descentralização, é importante a gente ressaltar também que a metade dos nossos CNPJs, né, de MEIs ativos, metade deles são mulheres. Então, às vezes, o que facilita a descentralização do centro é trazer para dentro dos bairros as atividades que as mulheres desempenham, né? Então, assim, elas vão empreender porque se tornam mães, e aí para poder ficar perto dos seus filhos, né? Elas precisam de estar dentro de casa, então acaba o empreendedorismo indo para os bairros, né? Então, é importante a gente ressaltar esse número, né, que também ajuda a facilitar o comércio fora do centro da cidade, além da expansão, como o Franco, né, explicou. E aí, além disso, os serviços da sala, né, respondendo a sua pergunta, a gente faz apoio, né, formalização, né, desburocratização, né, do empreendedor, criação do CNPJ, a gente vê se tem alguma pendência também, né, regularização de CPF, conta Gov, emissão de notas fiscais, a gente também faz lá
na sala, além da parte de apoio, né, a qualificação também. Então, a gente tem os nossos workshops, temos treinamentos dentro da sala. Então, a gente tem todo o suporte que o MEI precisa para abrir e também para poder expandir o seu negócio, linhas de créditos acessíveis, né, com juros bem baixinhos, tanto para quem é MEI, para quem está informal também. Então, assim, principalmente para quem é mulher. Então, a gente tem uma linha específica chamada Linhas Juntas, que ela é específica para quem é mulher e empreende e precisa de pegar uma renda. A gente tem ainda um crédito bem baixinho, juros bem baixinho para esse tipo de linha, né? Então, a gente consegue fomentar ainda mais esse empreendedorismo feminino. E a procura tem sido mais de mulheres ou por mais que tenha, né, um pouco mais da metade aí de mulheres empreendedoras, elas buscam mesmo ajuda ou como que é ali no dia a dia? Lá a gente até fez um levantamento, 97% da procura, né, da participação das ações da Sala do Empreendedor são de São mulheres. de mulheres, 97? 97%. Parabéns, Nós mulherada. nós temos homens, né, sim, Aham. mas a maioria, a grande maioria das mulheres, tanto para aquelas que querem, né, pegar um crédito para expandir o seu negócio, para abrir o seu próprio negócio, quanto para os atendimentos da sala, as qualificações que a gente né, que a gente proporciona também na sala, 97% são mulheres. Ai, que bom. E aí, como que vocês orientam? Igual a gente fala, tem acesso aos serviços, mas a pessoa precisa ser formalizada ou ela tem ali a oportunidade de se formalizar para poder ter acesso? Como que funciona isso? Não, ela não precisa ser formalizada. A gente Uhum. vai dar o suporte para, se ela quiser ser formalizada, ela vai ter todo o suporte para se formalizar, criar seu CNPJ e prestar serviço para as grandes empresas que estão chegando e que estão no nosso município, né? Porque o micro, pequeno, ele é prestador de serviço das grandes, né? Então, para ela ser prestador de serviço, ela precisa se formalizar. Então, a gente dá todo o suporte para que isso aconteça. Mas, se mesmo assim ela quiser continuar informal, não tem nenhum problema. Nós continuamos dando toda a assistência, né? Mas, claro que ela se formalizando, ela vai ter mais benefícios do que estando informal. Você pode citar alguns benefícios, assim, para quem é formalizado poder ter acesso? Igual prestar serviço para outras Prestar serviço empresas. para as grandes empresas, se ela for informal, ela não pode, né, então ela tem que se formalizar. Quanto às linhas de crédito, né, se ela não for formalizada, os juros dela é um pouco mais alto, então ela vai pagar o preço por estar informal, né. E aí ela das outras questões a gente sempre consegue ajudar, né, Imposto também, né, que o imposto. MEI não paga e É. tem vários outros O benefícios, né. imposto do MEI ele paga, É só a uma taxa, né, o né, DAS bem baixinha. mensal. Uhum. Mas aí ela não vai ter, né, esse imposto para Mas poder. ali já tá o INSS, é importante falar Exato, isso também, né. Que às exatamente. vezes a pessoa fica na informalidade, aí se precisar Uhum. se afastar por questão de saúde e tudo, Não vai o ter MEI esse já tá reembolso, né. resguardado, né. Uhum. Tati, ali você diretamente um olhar nas comunidades, né, você falou assim: "Ah, uma oportunidade de estar atendendo um público que talvez você não teria dimensão", né. Sim. Quais as maiores necessidades que chegam ali, principalmente nesse setor econômico, assim, o que você já conseguiu perceber? Que tá recente ainda, né. Sim, acabou de mudar. Mas eu acho que a gente já vinha prestando atenção nisso na Secretaria de Desenvolvimento e o Franco traz muito isso lá no dia a dia. Então a gente começou a ter acesso às demandas e aquilo que a comunidade trazia desde o dia 1 lá na secretaria. Então a gente começou a ouvir as demandas. Então, por exemplo, quando a gente começou a criar as qualificações mais amplas, antes a prefeitura, todas as qualificações eram voltadas para a indústria. Quando a gente desenhou o Desenvolve Mais e a gente viu essa necessidade de olhar outras camadas, fizemos todas essa análise dos CNPJs, do que estava pulsando na cidade, a gente foi entendendo a quantidade de gente que estava na informalidade e que gostaria de se formalizar. A gente foi entendendo o quanto eles precisavam de rede de apoio, e aí a gente foi também dando suporte. Vocês, do canal, as minhas das empreendedoras, a comunidade RUT, também empoderar essas mulheres e todos esses grupos, não só de mulheres, mas acaba que hoje tem mais grupos de empreendedorismo feminino do que de outras frentes. Então, apoiar todos esses movimentos também faz muita diferença, porque nós mulheres, historicamente, a gente ainda precisa dessa validação, a gente ainda precisa desse suporte, desse apoio, para a gente conseguir conquistar todos esses lugares, e tem dado certo, né? A gente tem visto essa crescente do número de CNPJs, de negócios, e o quanto a mulher tem ocupado esses espaços.
Então, e acaba que a gente via uma necessidade maior feminina também, por isso que os workshops, as coisas acabam tendo esse público, porque é o público que também está disposto, Que porque busca, que né? busca se capacitar. Então, a gente acabou conseguindo trazer muito mais qualificação, cursos. Hoje a gente também tem outro projeto que é o Conecta Jovem, que é para ajudar os jovens a conseguirem definir qual o curso, qual a especialização, qual a carreira, porque hoje o jovem também, ele está muito com essa quantidade de informação que a gente tem disponível, parece que facilita a decisão do jovem, mas não, ela dificulta muito. Quanto mais opções você tem, você acaba entrando num limbo, e hoje a gente tem uma grande faixa ali na geração neném, né, ele acaba nem estudando, nem trabalhando. Então isso foi um dado que nos chamou muita atenção, então a gente focou muitos esforços nesse projeto, no Conecta Jovem, para a gente conseguir ajudá-los, dar suporte e encaminhá-los também para as oportunidades, porque outra coisa que a gente ouvia, que a gente ouve das grandes empresas, que está faltando mão de obra. Mas quando a gente vai para dentro das comunidades, eu vi as pessoas, a gente também entendia que eles não sabiam aonde buscar, aonde se conectar para conseguir as oportunidades de trabalho também. Então a gente viu que tinha alguns gaps de comunicação importantes que a gente vem tentando trazer projetos, iniciativas para unir e conectar mesmo as pontas, né? Aqueles que querem empreender com quem precisa. Enfim, a gente veio buscando várias iniciativas e vários projetos ao longo desse tempo para poder propiciar e dar cada vez mais suporte e ajuda mesmo, e estar ali de braços dados e de mãos dadas para quem precisar e para quem necessitar desse suporte, assim. E pertinho, né? E esses grupos a gente escuta mais, a gente tá mais perto. Então, podemos ser pontes, né, para Sem levar dúvida. para vocês essas necessidades, né? Agora, Franco, falando de atração né, de desenvolvimento mesmo, você falou das indústrias, falamos do Paulo Moveleiro, falamos do comércio e desse empreendedorismo como é forte. E aí vocês estão trazendo capacitação, trazendo oportunidades. Mas como atrair ou, de repente, despertar mais esse olhar empreendedor? Existe algum tipo de ação específica para fomentar isso? Ou, por exemplo, os grandes eventos? Como que vocês têm olhado para essa questão também? Porque quando a gente fala de evento, não é só quem está lá expondo, está lá vendendo que é beneficiado, é a cidade como um todo, né? Vocês resgataram algumas festas, algumas coisas, como que é esse olhar aí de vocês? É um conjunto de fatores, realmente, como você coloca, né, ô Tati, para a gente possa despertar e fomentar cada vez mais. Então, não só qualificar, a gente ampliou muito as qualificações, né, e saímos um pouco mais do viés só da indústria, mas levando para o comércio, levando para o turismo, né, levando para outras frentes, até para o agro. A gente teve cursos específicos de mulheres, né, só para mulheres, na parte da agricultura, para tratores, operação de trator, para operação de drone também, né, específico para a mulher, para que ela possa empreender realmente nesse perfil. Então, quando a gente pega os grandes eventos, a gente pega o evento do cacau, isso envolve produção rural, a gente tem grupos de mulheres, por exemplo, que começam a empreender num processo que antes o marido, né, ou o homem, tradicionalmente fazia a produção do cacau, da amêndoa e vendia, ou do café. Agora a mulher já entra no processo fazendo chocolate, fazendo a cocada, né, agregando valor na sua produção, né, no mesmo produto, só que com um olhar diferente, com o olhar da pós-colheita. Então isso também é importante, e quando a gente traz um evento, né, como o Cacau Fashion, é um exemplo desse, e traz esse olhar, você desperta o empreendedorismo em outras vertentes, né, para outros públicos. A mesma coisa o café, né, o café torrado e moído. Eu visitei semana passada uma família tradicional de produtores de café, mas que agora a família, a mulher e os 2 filhos participam desse processo, e a mulher é a parte da venda, é a parte do marketing, o que o marido não sabe fazer. Então se complementam, agregam valor àquela atividade. Então é justamente isso, a gente trazer, observar essa dinâmica econômica. O turismo é outro fator importante, esses eventos que traz, né, uma gama de serviços, uma gama de oportunidades para aquelas pessoas que estão empreendendo, né, em várias partes, seja na parte de decoração, né, seja na parte da culinária, você acaba fomentando isso. Então esse é um olhar estratégico realmente, e um olhar entre vários setores da prefeitura que precisam se complementar para aproveitar as oportunidades que o mercado
ele proporciona. E aí é uma dinâmica do dia a dia, né, um olhar atento realmente para que a gente possa realmente oportunizar isso. Tem dado certo, além de atrair esses investimentos, mas a gente observa dia a dia como que a quantidade de, né, microempreendedores que tem procurado, né, o município, que tem procurado se registrar na sala do empreendedor, tem procurado esse serviço, é fruto, é consequência da dinâmica, né, econômica do município. Então, quando a gente dá o suporte necessário, e aí eu falo não só a prefeitura, né, todas as instituições, o município prospera e esse perfil empreendedor ele começa, né, a estar cada vez mais ativo no município. Eu acho que estoura aquela bolha também, né, o Franco, de não só o grande, né, que movimenta a economia, e vai trazendo para grande massa mesmo, Eu né? acho que esse que é o olhar, Tati, assim, Linhares, né, nos últimos anos, né, assim, pela pujança do município, pela grandeza do município, né, bem posicionado, né, eu acho que ela se projetou muito e isso é muito bom, que traz grandes oportunidades. Mas como aquela cidade grandiosa, né, de grandes oportunidades. Mas a gente precisa dar realmente esse olhar e esse brilho a cada, né, de vários formatos. Assim, eu já visitei proprietários rurais, né, casal de proprietários rurais que começaram do nada, com dificuldade para comer, fazendo feira há 20 anos e formaram filhos médicos e engenheiros, fazendo feira até hoje. Eles fazem na Feira Livre do BNH, né, até hoje. A gente não conhece essas histórias, né? Já visitei mães, né, que ficaram solteiras no processo, que estão lá trabalhando na indústria, né, com emprego na indústria, mas chegam do trabalho, vão fazer feira no bairro, na feirinha do bairro, na quinta, na sexta-feira, para adicionar e estuda a filha na escola, leva a filha para a escola, a filha mais velha, fazendo essas 3 jornadas que a mulher ela tem que fazer, né, com dificuldade, mas que está lá vencendo na vida e ajudando a indústria a produzir, empreendendo na feirinha do bairro e que a gente não está olhando muitas vezes. Eu falo enquanto sociedade, né, não está Uhum. valorizando esse trabalho. Então é isso, né, que o canal Salto Alto, que a comunidade Ruth, que o grupo de mulheres e tantos outros fazem. Eles dão vida, dão luz a tantas mulheres e homens também que estão nesse processo, que estão ajudando essa cidade a se movimentar em vários setores, em várias atividades e que a gente precisa potencializar isso, né? A gente precisa realmente potencializar, não é só a grandiosidade, né, de grandes investimentos, mas assim, eu acho que o brilho da cidade, a luz da cidade está no dia a dia, em cada cantinho, em cada, né, setor que a gente, né, tem a possibilidade de vivenciar isso. Tá no povo. É. E aí eu vou puxar a sardinha falando que tá nas mulheres, mas depois eu explico melhor, porque eu vou dar uma pausa. Eu vou dar uma pausazinha aqui rapidinho para a gente chamar um programete de cultura, que a gente está tendo o apoio do Ministério da Cultura, e apresentando, né, Franco, histórias como essa, né, que você está falando aí, de mulheres empreendedoras na área da cultura, porque às vezes a gente né, subjuga, a cultura não é trabalho, é sim, e além de ser um trabalho muito árduo, honesto, e para provar, né, que é um trabalho mesmo, elas se desdobram entre a realidade do dia a dia e também a sua arte, e dão um brilho, e agora a gente está dando voz a essas mulheres empreendedoras que são artistas, né, aqui da nossa cidade. Então confira agora mais um episódio do Vivendo de Arte. São mais uma vez aqui na Praça 22 de Agosto, no centro de Linhares, um marco cultural da nossa cidade, para entrevistar uma artista que na verdade é multiartista. É cantora, compositora, musicista, diretora de audiovisual e também escritora. Eu estou falando da Bela Nogueira. Tudo bom? Tudo jóia. Está começando mais um episódio do quadro Vivendo de Arte. Bela, já estamos aqui sentadinhas num lugar bem propício, né, ao lado da Biblioteca Municipal aqui da cidade, para bater um papo com você. Claro. A Bela é de Linhares mesmo. Com o maior orgulho do mundo. E de qual bairro? Conta um pouquinho da sua história pra gente conhecer mais. Bom, quando eu nasci, a minha família morava no centro mesmo aqui, né? Foi uma infância, assim, muito gostosa. Cresci com o Rio Doce ali, sempre. Aprendi a nadar nesse rio. Venho de uma família, assim, meus bisavós, né, vieram de Baixo Guandu. Meu bisavô até, né, teve um papel importante quando houve o primeiro processo de arborização da Praça 22 de Agosto. Meu bisavô, aliás, era
o encarregado, né? Então, estar nessa praça também tem bastante a ver, assim, com a minha família por conta disso, né? Essa lembrança boa. E você é muito família, assim, né? Porque você também traz no livro que a gente vai apresentar hoje. Mas não tem como falar de Bela Nogueira e não falar da música. Sim, né? Você verdade. teve aí grandes participações em programa de TV, né? Você foi como participante, mas também depois voltou como jurada no Multishow. Conta um pouquinho pra gente aí dessa trajetória com a música. Uma loucura. A música me arrematou, assim, de todas as outras artes. Eu comecei a acompanhar minha avó. A primeira arte que eu tive contato foi a pintura, minha avó é artista plástica. E a música chegou porque eu quis musicar os poemas. Mas a métrica de um poema é diferente de uma métrica de uma canção, né? Então ali eu fui aprendendo que, bom, talvez não vai dar muito certo, né? O tempo do poema é um, da música é outro. Então eu acho que eu vou ter que começar a escrever do zero. E ali começou a minha vida como compositora. E aquilo ali que foi me moldando, assim. E aí eu já estava escrevendo canções, já estava mais conectada com essa galera. Quem me deu a primeira oportunidade foi o Marcel do La Rústico. E não à toa, até o fim da minha vida no barzinho, foram 12 anos tocando em barzinho, foi um restaurante que eu nunca deixei de tocar. Porque ele foi o primeiro e não foi fácil também não. Ele falou assim, dá uma palhinha ali, se o pessoal gostar, você fica. Senão, não me procura mais. Exigente, aí já fui naquela pressão. E aí toquei um For Non Blondes lá, o WhatsApp, né? Galera, aí pronto. Fez o coro, aí eu olhei pra ele assim, ele... e aí já 12 foi anos, certo, mesmo já. Eu indo pra São Paulo, fazer carreira lá, eu vinha de férias, eu tocava. já agendava, falava, tô aí tal dia, pode contar comigo. Isso e foi aí. uma relação que se criou aí. Mandar um abraço pra ele, né? Abraço. E falando de São Paulo, foi onde começou, que você teve a oportunidade da banda, e aí você foi profissionalizar mesmo essa parte. Exato. Em São José dos Campos, especificamente, né? Que é uma cidade bem perto ali, uma cidade grande, mas a gente considera, né? Já ali fora da zona principal de São Paulo, no Vale do Paraíba. Eu cheguei lá em 2012 e já com a intenção de gravar meus trabalhos. Quando esse disco saiu, eu entreguei algumas cópias, era cópia ainda, né? Entreguei algumas cópias e caiu na mão do Torquato Mariano, né? E o Torquato se encantou com aquele disco. O cara é um deus do rock. E assim. tava ligando pra você, Eu bora falei, mulher! Não, deve ser trote. Agendando as coisas pra fazer o lançamento e tal, recebi essa ligação e tendo que voltar pra São Paulo imediatamente, né? Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer agora que tava tudo programado? E aí lotou a primeira sessão, ia ter uma segunda no domingo, eu tive que desmarcar essa segunda sessão pra ir no domingo. Ele me ligou na sexta, sabe? Nossa. Foi um negócio louco. É aquela oportunidade que não pode perder. Aí eu entrei no avião, fui parar lá. A banda tinha se desfeito naquele momento que eu tava em carreira solo, tava divulgando o disco. Aí você teve que juntar todo mundo de novo. Mas nem todo mundo conseguiu voltar, então Entendi. novos músicos. Foi uma banda meio que montada ali E a gente foi pra audição. Todo aquele processo. Todo. Mas deu certo, Deu né? certo. Graças a Deus. Nos apresentamos em 1º de maio de 2016 para uma audiência de 4 milhões de pessoas no Brasil inteiro, domingo à tarde, assim. Bela, se a gente for fazer uma entrevista e contar toda essa história, porque eu tava lendo, é muita coisa. É 24 horas de programa pra poder contar tudo. É mesmo. Agora, falando assim, pra gente entrar na parte da Bela, da literatura, como que você enxerga essa questão, como você é muito raiz, muito família, igual, né, você falou assim, eu gosto muito de Linhares, você é apaixonada por Linhares, tanto que é o livro que a gente vai contar aqui é sobre Linhares, Sim. né? Mas você sente que ainda falta, talvez não seja só Linhares, talvez seja algo geral, a gente acreditar mais na prata da casa, assim? Certamente. Então, se a gente tivesse, assim, uma população mais engajada nesse quesito, de pegar o artista local e falar, não, esse aqui eu vou proteger, eu vou defender, porque ele é nosso. E falando nisso, vamos falar então do livro? Vamos, que foi financiado com lei de incentivo, Lei Paulo Gustavo, pois aqui pelo município. Pelo município, porque a lei ela é federal, mas ela vem para o município. Tem repasse estadual e municipal, né? Então Linhares recebeu ali a sua quantia
E eu fui aprovada em uma das linhas que era de literatura, né? Então, com esse valor, eu consegui não só fazer o processo editorial, o processo de pesquisa, mas a impressão, porque Que um é livro um impresso custo. é muito E ainda caro. tem ainda a revisão, a ilustração, tem tudo, né? Então esse é o livro que a gente vai falar um pouquinho Sim. hoje, mas esse que foi o seu primeiro, né? Isso, Que é o de livro de poesias, de poemas. E esse aqui foi originado aqui do Panorâmico Histórico de Linhares, Isso. que todo linharense deveria ter em casa. Isso aí é Eu cabeceira. tenho, Quem gosta mesmo, quem tem orgulho da sua cidade, da sua cultura, deveria ter A aqui. gente fala que é a Bíblia da história linharense, né? O Gênesis de tudo tá aqui. E Isso. serviu de espinha dorsal. Na verdade, assim, ele foi a maior inspiração até por uma questão histórica, né? Eu demorei 5 anos para escrever esse livro, porque eu bati todas as datas, todos os eventos, todas as pessoas. Então, assim, eu sabia da responsabilidade que era recontar a história da cidade, e por mais que tenha ali uma pitada de ficção, os eventos são reais. Né? Então, Dom Pedro veio a Linhares, né, em 1860, ficou 2 dias aqui. Isso não muda, isso é fato, é história. É um fato onde Então, você acrescentou os personagens. Exato, E pra interagir, né? E um dos personagens principais é o seu avô, é isso? Isso. Que Meu aí avô- tem o material, né, aqui para as crianças ilustrarem. Acho bem legal. Bela, muito feliz por conhecer um pouco mais do seu trabalho. Você como essa multiartista, né? Obrigada. Me sinto muito orgulhosa de ter uma artista tão completa como você aqui da nossa cidade. Quem quiser saber mais também, é só entrar nas redes sociais da Bela, que a gente vai deixar aqui também. Muito obrigada, eu que obrigada agradeço mesmo. por esse espaço. Tchau, gente. Tchau, tchau. A gente acompanhou agora mais um episódio do quadro Vivendo de Arte, que é o nosso quadro de cultura aqui do Salto Alto Pod. A gente está conhecendo histórias incríveis. E nessas histórias, ô Franco, eu acabo colocando a mão na massa também, para eu tentar fazer o trabalho dessa artista e mostrar que a arte, ela precisa não só de força de vontade, mas de talento também. Essas mulheres são muito talentosas, né? A gente está contando várias histórias. Quem quiser acompanhar, né, todos os episódios estão disponíveis na playlist no nosso canal no YouTube, youtube.com/canal Salto Alto. Agora, voltando aqui ao nosso bate-papo, eu falei, né, que o brilho da cidade está principalmente no povo e em nós mulheres, né, meninas? Porque quando a gente traz para o universo do empreendedorismo, não é gabando não, tá, Franco? Mas nós mulheres, a gente tem essa questão do olhar, né, diferenciado. E também, eu vou ver com as meninas aqui agora a opinião delas, mas esse olhar de uma para outra, né? Por mais que os homens tentem e tenham força de vontade, eu sei que tem, né? Você bem família também, vê ali sua esposa, né, e tudo, mas é só uma mulher para entender o que a outra passa. Então, acho que quando a gente falando de comunidades, né, como o canal Salto Alto, da gente dando apoio para as outras mulheres, eu quero te dizer que está muito bem acompanhado, porque lá na secretaria, as mulheres com certeza estão sendo vistas e ouvidas como elas realmente merecem. É isso mesmo que vocês veem ali no dia a dia e também porque a Sala do Empreendedor, ela existe há um bom tempo, mas ela ganhou esse corpo depois que as mulheres entraram ali também para poder direcionar, não é isso? Exatamente. Ela teve uma nova roupagem, né? Teve uma nova visão, justamente a visão da gestão mesmo, né? De apoiar os microempreendedores, de fomentar os negócios, de fortalecer mesmo as conexões. E o que é bonito no empreendedorismo feminino, Tati, é justamente isso, é que elas estão ali para apoiar umas às outras, porque a gente sente a dor uma da outra, né? Então, assim, é muito lindo quando elas estão lá palestrando, né? A gente convida várias palestrantes, né, durante os nossos workshops, e aí a fala delas é sempre uma, né? Olha, eu estou aqui hoje, mas amanhã pode ser você. Então, a gente está ali encorajando. Ó, eu comecei dessa forma, eu comecei na cozinha da minha casa, mas hoje eu tenho ali o meu espaço, mas foi tanto tempo depois. Eu consegui, você também pode conseguir. Então, é lindo a gente ver como que a gente consegue se apoiar, a gente consegue, né, motivar umas às outras e a gente conseguir direcionar,
né? Então esse é um ponto muito forte do empreendedorismo feminino e que eu particularmente assim acho muito bonito, né? Essa força de vontade de abraçar umas às outras e falar assim, ó, vou pegar na mão, vamos caminhar junto. E é justamente isso que a Sala do Empreendedor faz. É pegar na mão, é acompanhar, é dar suporte, é caminhar junto, é entender o que você está passando e tentar dar o melhor direcionamento para vocês, né? Então, a gente é uma mãe ali também, sabe? Então, a gente tem esse coração de mãe, esse coração de acolhedor, né? E vocês acabam vendo a realidade de vocês e aí se coloca no lugar, é isso? Sem dúvida, eu acho que faz toda a diferença. E eu acho também que, assim, às vezes a gente, quando entra nessas pautas de feminismo, de empreendedorismo, uma coisa é a teoria. Para mim, quando se coloca mulheres em posição de gestão para tomar essa atitude, para mim está subentendido que você quer dar a voz, que você quer dar atenção, que você quer dar um olhar. Eu acho que o Lucas e o Franco fizeram isso de uma forma muito bem. O Franco liderou uma secretaria 100% fora ele escolheu um time de mulheres, assim, contrassenso. Se você for pegar historicamente nos outros municípios, são secretarias que, na maioria das vezes, têm muitos homens. Eu achei de muita coragem, eu acho que esse é um olhar muito importante e que foi mudando o jeito de atender, o jeito de fazer as coisas acontecerem de uma forma muito diferente, porque às vezes as pessoas têm discursos, mas não têm prática, ação na prática, né? Então eu acho que isso faz muita diferença. E no dia a dia com as mulheres, a gente vê o quanto faz diferença quando uma outra mulher olha no seu olho e fala: olha, eu entendo que ter filho. A gente faz muito isso, né? Lá no canal mesmo, nos seus grupos, já tive a oportunidade de fazer parte várias vezes. É muito diferente quando você olha na dor da pessoa, olha no fundo do olho dela e sabe o que ela está dizendo. É diferente uma pessoa que não tem a vivência, que não sabe o que são essas dificuldades. Né? Imaginar é diferente. Então, quando a gente entende a dor e se aproxima cada vez mais das pessoas e das mulheres, eu acho que faz com que elas tenham mais coragem e falar: olha, se você conseguiu, então eu consigo. Vamos que deixa eu pegar na sua mão e falar: mas hoje não tá dando certo. Falar: olha, mas tem dia que para mim também não tá dando certo, porque às vezes as pessoas olham a gente de fora e acham que é fácil todos os dias, que é tudo lindo, né, Tati? Maquiada, acha que é fácil. Não é, então eu acho que a gente fazer isso no dia a dia e fazer essas trocas cada vez mais genuínas, e é aquilo que você falou, eu acho que os grupos são uma grande extensão disso. Eu acho que a sociedade ela só consegue prosperar e evoluir quando todo mundo faz a sua parte. Acho que também é importante a gente dar valor a isso e entender, porque também sentar em casa, no seu sofá, esperar que o poder público faça por você, também não é um caminho. Então, assim, a gente tem que estar preparado para receber como o poder público, mas as pessoas precisam se movimentar, se colocar em movimento, porque oportunidades hoje tem. Hoje a gente tem muita qualificação disponível, a gente tem muitas formas de apoio e de colaboração, assim, crédito. Então, tudo aquilo que é necessário de base, que eu acho que antes não se tinha tanto quanto tem hoje condição, é possível, mas o olho no olho falar: eu acredito em você e eu sei que você vai dar conta, eu acho que isso não tem protocolo, não tem método que substitua, sabe? Então eu acho que essa rede de contato, de acolhimento e de conversas faz toda a diferença no dia a dia. E quando você fala assim, de ver mulheres, né, numa posição de gestão, de destaque, eu acredito que a visibilidade é algo que ajuda muito, né? Então, dentro do canal Salto Alto, hoje a gente é um ecossistema, né? Então, nós temos várias ações ali dentro, nós somos um guarda-chuva. Tem o Instituto Salto Alto também, onde a gente está começando a fazer as ações sociais. E o que eu levo para o meu lado, né, do marketing, da comunicação, mas o que eu mais, assim, faço questão de fazer é dar visibilidade a elas. Inclusive, muitas já passaram por aqui. A gente tem o Prêmio Salto Alto, né, que é o prêmio anual, onde a gente vai lá e motiva elas, né? E eu já até contei aqui, algumas falam: nossa, eu acho que minha história não merece. Como assim, né? Merece. Todas nós temos as nossas dificuldades, mas esse dar voz e dar vez para a mulher, quanto mais a gente divulga que mulheres estão nessa situação, que mulheres empreendem, mais a gente inspira outras mulheres, né? E você, Franco, que vem dessa área de comunicação, né?
além desses serviços, dessas orientações que vocês trazem, assim, vocês pensam também nessa questão de dar voz a essas mulheres, não só as mulheres, mas todo o empreendedor, para que outros vejam e se inspirem também? A gente falou de eventos, né, mas tem outras ações, algo assim mais direcionado com relação a isso, de visibilidade mesmo para essas pessoas? Isso, nós estamos estruturando, né, Tati, para que a gente possa realmente. Eu acho que a prática do dia a dia ela é muito importante, que a gente já começa. Quando você pega, né, uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, e a administração, que começa a entender e propagar que Linhares não é só grandes indústrias, que Linhares também é o microempreendedor, é o comerciante, isso faz parte do crescimento econômico da cidade, você já começa a mudar um pouquinho, né, esse mindset da cidade. Então, eles começam a entender, poxa, não é só isso. Eu tenho observado que as pessoas estão dando esse feedback. Poxa, que legal, né? Não é só as grandes indústrias, a gente faz parte do crescimento da cidade. Então, esse é o primeiro passo, a gente mudar, talvez, na mentalidade da cidade. Nós somos uma cidade que cresce, né, de forma significativa, somos uma cidade que atrai grandes indústrias, que vamos continuar atraindo, mas somos uma cidade movida realmente por esses pequenos, né, e médios empresários nos mais variados segmentos. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E a partir daí, a gente vai estruturando, né, novas ferramentas e novas possibilidades para poder realmente dar essa visibilidade, seja através de eventos, seja através, né, de feiras de microempreendedores, a gente formatar algo nesse sentido, os workshops trazendo, né, esse olhar, e as mulheres principalmente. Eu acho que assim, que esse movimento do empreendedorismo feminino que vocês têm feito tão bem, né, fruto dessa maturidade da sociedade, eu diria, né, assim, historicamente, né, foi falado aqui, historicamente nós temos uma cultura muito machista, nós temos uma sociedade, né, feminina que tem ganhado seu espaço com muita luta, com muito trabalho, né, com muita persistência em vários momentos da sociedade. E no mercado de trabalho, a gente tem de forma mais recente, isso de forma mais significativa. Então, assim, eu acho que é um momento muito propício e é um momento fruto de uma quebra cultural, né, que é gradativo na nossa sociedade, mas também fruto das habilidades e do quanto que a mulher contribui, que está se tornando claro para a sociedade cada vez mais, né? Vocês falaram no início, de fato né, as mulheres conseguem no mercado de trabalho fazerem coisas que os homens não conseguem, né, assim, né, não é por questão de Por habilidades, questão por ser questão do mulher olhar, por mesmo, questão de não ser pelo mulher, por questão do olhar. Então, isso é muito importante, isso contribui, né? A Jamila falou aqui, né? Se a gente pegar a quantidade de microempreendedores em Linhares hoje, né, são cerca de 12 mil mês, né, aproximadamente. 49%, 50% são mulheres. Mas quando a gente pega a questão de crédito contratado, 84% do crédito que foi contratado na agência Nosso Crédito foram por mulheres. A presença é mais de 90% nos cursos de qualificação, nos workshops. Então é fruto de quê? De um interesse da mulher. A gente fala isso muito até, né, na gestão pública. Enquanto o homem, a gente tem muitas amizades que te encontra, comemora, poxa, que bacana, a gestão tá legal. A mulher também fala isso, mas ela já fala também com uma opinião, um olhar crítico para avançar. Ó, tá legal, mas vamos olhar aquele ponto ali na educação, vamos olhar aquele ponto ali. Então é o olhar da mulher contribuindo para esse crescimento da sociedade. E isso a mulher tem muito mais, né, essa habilidade, esse olhar e essa presença no dia a dia, porque ela está vivendo, né, o filho de forma muito mais ativa do que os homens, o ambiente familiar, o ambiente da casa, que isso envolve mobilidade, isso envolve educação, isso envolve saúde, o cuidado, né, do lar, até mesmo com o homem. Então esse olhar é muito importante. Então, assim, eu acho que a mulher tem tido um papel nessa dinâmica econômica no microempreendedorismo muito forte, tem ganhado isso, né, e também na construção da nossa cidade. Então, assim, a gente de fato tem que agradecer muito e colaborar, né, e ser colaborativo com esse processo, porque o momento da sociedade é do que era 20, 30 anos atrás. E aí a gente pode, por exemplo, tem que falar escola em tempo integral. A gente precisa avançar e estamos trabalhando com novas unidades que vão ser construídas, a ampliação de vagas, por quê? Porque a mulher de hoje, ela precisa de ter o filho seguro, né, na sua escola, né, com conforto, com educação, com esse suporte educacional, para ela ir trabalhar de forma mais tranquila, né, ela ir para o mercado de trabalho. Então, acho que esse é o contexto realmente que vocês têm ganhado cada vez mais, esse olhar, e que a gente precisa estimular cada vez mais, porque não são só as mulheres que vão estar ganhando, a cidade ganha com sociedade. isso.
Certo. E o Lucas teve aqui, eu cobrei ele, ó, cadê? Escola em tempo integral é o suporte maior, porque, por exemplo, às vezes a gente tem uma rede de apoio, mas tem mulheres que não têm com quem deixar, né? Então, assim, muitas vezes ela quer ter um emprego de carteira assinada também, né? Quer trabalhar numa indústria que tá vindo, mas às vezes ela não tem, porque a prioridade dela, lógico, é o filho, é a família. Então, é um suporte muito grande, né? As escolas em tempo integral. E também essa questão, Franco, a sua presença aqui, a presença do Lucas, de outros homens que estiveram aqui nessa temporada, foi algo do meu coração há muito tempo. Por quê? Eu costumo dizer assim, às vezes só a mulher falando não tem muito crédito, sabe? Agora, quando o homem tá do lado e a mulher tá falando, ou o homem fala pela mulher, por suas causas, né, e tudo, ganha corpo, ganha voz, porque não é sobre divisão, né? É sobre união. A gente ganha muito mais juntos, né? Não é um mundo só para as mulheres e um mundo só para os homens. Não é sobre isso, né? Eu acredito que a luta nossa enquanto mulher é dessa união, dessa percepção que você acabou de falar, de ver o quanto que a gente se empenha, o que a gente é capaz, né? A gente busca por espaço, porque a gente tem competência para isso, então é só mesmo esse olhar mais cuidadoso, né, não só do poder público, mas de toda a sociedade, e é por isso que eu fiz questão de trazer vocês aqui em eventos, né, do canal Salto Alto. Eu gosto de trazer os homens também para poder falar, para poder direcionar, porque a gente ganha muito mais juntos. E o bate-papo tá bom, tá gostoso, mas eu queria que, para a gente finalizar, vocês deixassem um recado, né, para quem está assistindo a gente, seja mulher empreendedora, seja homem. A gente tem bastante homens que acompanham o canal Salto Alto também, né? O nosso Salto Alto pode, graças a Deus, a gente tem bastante apoio. Eu queria que vocês deixassem uma fala, né? Começar aqui por Jamila, para quem está ali do outro lado, deseja empreender ou está empreendendo e está com alguma dificuldade, ou de repente está até desanimadinho, né? Porque a gente passa por muitos altos e baixos. O que você deixaria da sua experiência enquanto empreendedora e também ali à frente da sala do empreendedor? Então, o papel da gestão, ela vem aqui para não para atrapalhar, né, mas para abrir caminhos. Então a gente está aqui justamente para poder pegar na mão, para poder te auxiliar e te orientar no que você precisar fazer para você produzir, para você gerar renda, qualidade de vida para você e para sua família. Então, a sala do empreendedor é um espaço totalmente pensado para isso, para você se capacitar, para você se formalizar e para você gerar renda e contribuir para a economia da sociedade, né. Então, se você estiver precisando, quiser empreender, quiser gerar uma nova fonte de renda, pode procurar a Sala do Empreendedor, que nós estamos de portas abertas para poder te atender. E fica onde a sala? A Sala do Empreendedor fica em cima do Sindicato Rural, em frente ao Bar Calimã. Então, bem no centro de Linhares, não tem desculpa. Sim. E aí, Tati, qual Ai. seria o seu recadinho de hoje? Olha, eu queria que você não desistisse, assim, eu acho que várias vezes na nossa vida a gente começa planos e tem ideias, e aí no começo a gente tem muita energia, e aí vem várias coisas na vida da gente, e a gente vai deixando os sonhos de lado, sabe? Então eu gostaria que você resgatasse os seus sonhos, colocasse, porque a cidade só vai prosperar, a nossa comunidade só vai evoluir fruto do trabalho de cada um. A gente às vezes fica olhando o crescimento, a prosperidade como se fosse algo para além, algo para fora da gente, mas eu acho que juntos a gente está ali para dar suporte, e espero que a gente consiga sempre fazer isso, e vamos estar lá disponível e prontos para atender, mas que você não desista, que você coloque seus planos e os seus sonhos em prática, para que você prospere e tenha uma vida cada vez mais feliz, assim. Esse é o meu desejo do fundo do meu coração, assim. Bom. E aí, Franco, fechar com você. Qual o recadinho que você tem para o empreendedor, para quem deseja empreender e que movimenta aí a economia do nosso município? Na verdade, Tati, meu, não é nem um recado, é mais um agradecimento mesmo. Eu acho assim, tem que agradecer a cada mulher empreendedora, a cada empreendedor, mas de forma específica aqui, né, de forma mais especial as mulheres. Eu falei, né, agora há pouco, né, de um caso de uma mulher que eu visitei a casa dela, né, e que estava com uma filhinha novinha de 5 anos, né, outra maior, e ela era mãe solteira, né, na verdade tinha divorciado e tudo mais, e ali a gente vê, a política nos dá essa possibilidade de vivenciar muitas situações que às vezes passa despercebida pela maioria, né, dos linharenses. E ali a gente vê como que a mulher tem, né, essa força maior. Então, assim, eu acho que é realmente agradecer, porque, assim, ela acorda às 5 horas da manhã, essa mãe, prepara a filha para ir para a escola,
ela tem que pegar o ônibus para a indústria dela. E ela deixa a filha mais velha, né, com a responsabilidade de entregar a irmã mais nova na vanzinha da escola. Ela vai para o trabalho, vai para a indústria, chega da indústria, vai para o supermercado, comprar coisa para fazer comidinha para vender na feira, porque ela tem que dar conta da casa. Então ela trabalha na indústria, trabalha na feira e dá conta de 2 filhas, né, dentro de casa, né, sem a figura paterna. E quando eu fui nessa casa, ô Tati, eu já contei isso, né, a filhinha dela me abraçou e me beijou tão forte, e depois que eu fui entender que ela não tinha um pai dentro de casa mais, então talvez ela via em mim ali a figura paterna realmente que fazia falta, né, para ela naquele momento, no momento da primeira infância ali, que é muito importante. Eu conto essa história porque é justamente isso. Eu acho que é agradecer. A força feminina na cidade, ela é muito grande, porque ela vai além do mercado de trabalho, ela vai além da capacidade de empreender, de movimentar a economia. Ela vai no cuidado, né, da família, vai no cuidado da casa. Então a gente tem que agradecer realmente e dar a nossa energia, o nosso suporte cada vez mais para a gente entregar para vocês, mulheres, empreenderem, prosperarem e com conforto, com leveza, para que a vida possa ser mais leve, né, em cada momento. A cidade vai crescer, isso a gente não tem dúvida disso, vai continuar crescendo. O que a gente precisa é que a cidade cresça com leveza para quem empreende, para quem cuida da casa, para quem cuida dos filhos, dessa nova geração que está por vir. Então, acho que esse é o papel fundamental de a gente fomentar o empreendedorismo, mas fomentar uma leveza e um conforto, uma segurança para as mulheres que empreendem nessa cidade. E aí, Franco, eu te agradeço também e até uso, né, essa história que você contou, porque às vezes a gente vislumbra muito achando que o empreendedorismo é um sonho e tudo. A maioria das mulheres não empreendem porque tem um sonho, é por necessidade. Sim, Muito. E aí sem você se coloca numa situação de que todos os dias você está ali no desespero É para que isso. dê certo. sem Então, ter dúvida. estrutura, ter esse olhar vai muito além realmente da economia, É isso. porque impacta até na questão da saúde É mental e isso. várias Sem outras, dúvida. outras questões. Então, por isso que eu me emociono também, porque o empreendedorismo feminino é algo que ultrapassa. Estar aqui É isso. falando com vocês, o brilho das redes sociais, não é algo que vem do coração mesmo, porque eu vivo isso, eu passo por isso, tudo que até hoje eu desenvolvi dentro do canal Salto Alto, são 11 anos trabalhando com isso, eu vivi. Então, o que eu trago para as mulheres, o que eu falo aqui, é da alma mesmo. Então, assim, realmente, tem muitos sonhos, a gente tem muito talento, mas muitas não tiveram essa escolha. É isso. Não mesmo. E estão apenas sobrevivendo. E que bom, né, que tem um município que olha, ter, né, estruturas como vocês para poder estar desenvolvendo. E eu desejo do fundo do coração também que prospere cada vez mais e me coloco à disposição sempre que precisarem. Já estive lá na Sala do Empreendedor também. E coloco também o canal Salto Alto à disposição. Obrigado, fico feliz de ter participado aqui com várias mulheres e com você. O trabalho que você faz é fantástico e além do trabalho, você transmite no olhar essa energia, o que vem da alma realmente pelo trabalho que você faz. Conte com a gente, tá? Obrigada. Gente, é isso, né? Agradeço a todos aqui e mais um episódio aí com grandes, né, bate-papos para a gente poder se inspirar, aprender e se inspirar também. E se você quiser rever os outros episódios desde a primeira temporada, é só ir no nosso canal do YouTube, né? youtube.com/canal Salto Alto. Tem a playlist só do nosso podcast, assim como tem a playlist também do nosso quadro Vivendo de Arte. Eu queria fazer um agradecimento, além de vocês que estão aqui presentes, de 4 empresas. Temos várias empresas apoiando, temos, né, o Ministério da Cultura nos apoiando, através de 4 empresas, né, que fazem parte aí, né, desse parque industrial que nós temos em Linhares, que é a Brametal, né, a Móveis Peroba e a indústria de roupas Água Viva e também o supermercado Grace, que está sempre apoiando o empreendedorismo feminino. E eu costumo dizer que uma empresa que apoia o empreendedorismo feminino, ela não se importa só em vender, né? Ela não pensa só em números, ela pensa na sociedade que ela está impactando. Então, muito obrigada a essas empresas e a todas as outras que estão nos apoiando direta e indiretamente, fazendo esse movimento acontecer. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!
Há 3 anos, a Clube 1 Benefícios chegava a Linhares, uma das principais corretoras de planos de saúde, planos odontológicos e seguro de vida do Espírito Santo. E durante todo esse período, a Clube 1 também apoia o canal Salto Alto, uma rede de empreendedoras completa e inovadora. E você não pode sair desse vídeo sem conhecer os serviços incríveis dessa empresa. Seja bem-vinda, Tati. Obrigada. A Clube 1 conta com uma equipe de corretores capacitados a oferecer as melhores opções para você e sua empresa. Aqui eles também conseguem os melhores preços sem abrir mão da assistência. E é por isso que eu vou conversar com um consultor de vendas. Estou aqui ao lado do João Felipe, tudo bom? Conta pra gente quais os principais diferenciais da Clube 1. Isso aí, Tati. Nós temos diversas opções quando o assunto é plano de saúde, seguro de vida e serviço odontológico, pensado justamente para atender com diferencial o nosso atendimento, seja ele para empresas de grande porte ou até mesmo MEI. Planos exclusivos com atendimento completo para você, seu filho e sua família. A partir de uma vida, você já consegue fazer um plano empresarial aqui na Clube 1. Então, contrate hoje mesmo.